Olá, amigos, olá, amigas. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês uma experiência de vida através das lições da doutrina espírita, em especial o programa Gotas Fraternas, que na atualidade nos apresenta as lições do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e trazido pelo nosso irmão espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio nos conta e nos apresenta em primeira mão qual seria a experiência de Jesus, sempre ao final da tarde, reunidos na casa de Simão Pedro, e todos os dias, segundo Neio Lúcio, apareciam cenas do cotidiano e que servem hoje, de lições para nós espíritas. E a lição hoje que nós vamos trazer é a lição 8, o príncipe sensato. O que significa príncipe sensato? A sensatez, de qualquer pessoa é a cautela, é a precaução, é a previdência. Você está sempre observando a coisa com uma certa circunspecção, observando cada detalhe da situação. E o príncipe sensato é contado através de uma história que Jesus escutou, das dúvidas daquelas pessoas que estavam em volta dele naquele dia. E a pergunta é muito simples. Qual foi a pergunta que fizeram a Jesus? Qual a conduta mais aconselhável nossa diante de Deus? Sim. Qual seria a nossa conduta específica, aconselhável, ideal, sensata diante de Deus? Nos tempos atuais, tempos difíceis, obscuros, cheios de desafios, aflições, E essa pergunta foi feita naquele dia da reunião. Diz Neio Lúcio, através de Chico, que Jesus contou uma história para eles. A história de um rei que era dono de uma vasta extensão de terras e deu a cada um dos seus filhos uma fazenda. As terras eram muito bonitas e o rei deu a cada um dos seus filhos uma fazenda e disse para eles prepararem o ambiente, porque viriam, muitas aflições, muitos atritos. A terra era vasta, bonita, verdes campos, mas também sujeitas a intempéries. E com essa doação do rei a cada um dos seus filhos, e essa fazenda, no entender de nós espíritas, seriam o material transitório, a nossa encarnação, E esses filhos deveriam preservar, enriquecer pelo trabalho incessante. Sim, eram bonitas terras, mas deveria existir um trabalho incessante de melhoramento dessas fazendas, incluindo aí 3 pressupostos: a compreensão, o amor e a sabedoria. E Deus, na figura do rei, deu tempo para eles. Deu o livre-arbítrio. Então, diante daquelas vastas terras, seguiram eles, cada um dentro da sua fazenda. Bom, por que o rei estava dando aquelas terras a seus filhos, dando todo o conforto do livre-arbítrio, mas avisando que essas regiões eram sujeitas a tempestades, aflições, complicações que deveriam estar sendo avaliadas por cada um deles. E aí, este vale, apesar de lindo, era sujeito às modificações climáticas, como eu já comentei. E as situações do cotidiano também mudariam. E as tempestades eram violentas.
E para isso, seria necessário construir um forte reduto contra essas catástrofes, alertadas pelo pai, pelo rei, né? Como? Por quê? Construindo dentro de nós a compreensão, o amor e a sabedoria, que são os serviços de elevação. Ou seja, tudo isso que ele tinha dado como alerta, como conselhos, né? Sempre quando a gente saía de casa, quando a gente é mais jovem, sempre recebe o conselho dos pais, né? Cuidado, atenção nisso, atenção naquilo, olha com quem você está, cuidado com as bebidas, enfim, aqueles conselhos tradicionais de um pai. E esse conselho foi dado. Olha, vocês estão recebendo uma construção, uma fazenda, procurem construí-la com segurança dentro daqueles 3 postulados, né? Compreensão, amor e sabedoria. Muito bem. Mas o que ocorreu? O que ocorreu que esses filhos entraram em conversas fúteis, discussões vazias. O rei é assim, tem a cor assim, tem barba, não tem barba, está sentado ou está andando, enfim, as críticas religiosas, discussões vazias. E entraram nessa vibe. Discute aqui, discute ali, a minha religião é melhor, a sua não, eu faço isso, ele faz aquilo, né? E quase ninguém cuidou dos regulamentos estabelecidos pelo governo central sobre o amor, a caridade e a sabedoria. Essas discussões foram se espalhando. E com isso, né, a tendência é você ficar disperso, você se afastar das regras do rei, que tinha estabelecido todo essas dádivas para que nós cultivássemos, né? E tentaram bajular o soberano, entravam em discussões, novamente, como eu falei, vazias, e perdiam tempo nas discussões religiosas. Bom, o tempo corria, né? E a tempestade chegou. Ora, trazendo consigo tudo aquilo que a gente conhece, os desesperos, as aflições, mortes, crise, né? Junto com os detritos de cada catástrofe, né? Que sufocaram os príncipes levianos. Sim, a catástrofe estava feita, foi avisado. Haveria de ter essa precaução, né, de que haveria o ranger de dentes, como dizem alguns trechos do Evangelho, o ranger de dentes. Porém, houve um filho bem avisado que anotou os decretos paternais. Jamais esqueceu os conselhos dados pelo rei. E quanto fosse possível, estendia aos seus semelhantes mais próximos as dádivas que o rei tinha lhe ensinado. Lembra? Amor, sabedoria, caridade. Tudo isso envolvido naquela sensação de responsabilidade com o próximo. Construiu um sólido abrigo que garantiria a tranquilidade do futuro, semeando a alegria e o bem de todos na fazenda com que o genitor, o rei, lhe cedera como empréstimo. Esse príncipe percebeu tudo isso e trabalhou incessantemente na melhoria contínua da sua fazenda. Sua fazenda aqui entendida por nossos estudos como a encarnação. Quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca,
servindo desveladamente, com vontade justa e bondosa pelo trabalho diário e as aflições construtivas da alma, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que seus irmãos discutidores levianos não encontraram. E aí, partimos para a parte final. Neio Lúcio estabeleceu uma reflexão ao final dessa lição. Que reflexão é essa? Diz Neio Lúcio: quem muito analisa sem o espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Sim. Ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças. Em nome de Deus, no bendito caminho da vida. A lição se encerra deixando para nós algumas reflexões. Uma delas é essa, do final da lição, né? O próprio Neio Lúcio contempla essa reflexão que Jesus pediu a todos. Onde nós estamos nesta lição? Porque recebemos a dádiva da encarnação, recebemos a dádiva do livre-arbítrio e também recebemos o conhecimento, a sabedoria, com certeza, para nós trabalharmos o amor, que é a nossa essência. Se somos criaturas de Deus e Deus é o amor infinito, nós somos seus filhos queridos. Filhos que temos amor dentro de nós. Então, esse trabalho de amor contínuo dentro de nós, nos conhecendo por dentro, trabalhando com todas as forças para o nosso melhoramento do dia a dia, como diz Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, trabalhando os nossos defeitos, as nossas vicissitudes frente ao próximo, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, sendo trabalhado todos os dias. E não há sossego nesse trabalho, enquanto aqui estivermos. Porque a cada encarnação, nós deixamos de cumprir alguma coisa da outra encarnação. Por isso que estamos aqui. Enfim, meus irmãos, nossos queridos amigos, a todos vocês, que seja fã ou não da doutrina espírita, não importa. A doutrina espírita não é imposta, ela é estudada, avaliada e, sobretudo, analisada seu senso comum. Daí, o príncipe sensato, aquele que recebeu as ordens, recebeu as orientações e tentará cumpri-las a seu tempo. Que Deus nos ilumine e nos ampare sempre, que nós da Fraternidade Luiz Sérgio possamos trazer para vocês todos os dias, durante a nossa vida encarnados, essas lições primorosas. Fique com Deus e muito obrigado. Tchau.